Oi, oi, gente! Amados e amadas estudantes da Luz, aqui é a Carol Diamond. Então, a gente está finalizando aqui o livro Você e o Criador, um livro que é do Theta Healing, escrito por Vaiana Stibel. E agora a gente está na última parte do capítulo 8, né? Eu peguei esse capítulo e dividi ele em dois, então só quero te convidar para curtir aqui, deixar o seu like, que é muito importante. Não importa se você já deixou o like na primeira parte, deixe o seu like aqui na segunda parte, que é importante para eu continuar com o trabalho, para crescer o canal, né, para a gente continuar fazendo a nossa entrega. Então deixa aí o seu like, se inscreve, ativa o sininho, compartilha esse vídeo que é muito importante para mim. E aí, continuando, gente, ela estava falando, então, no capítulo 8, dos princípios para receber mensagens claras. Né? Já falou um bocadinho de coisa aqui que dá para a gente, né, receber coisas, as mensagens mais claras. Passou um exercício para a gente fazer, pedindo ao Criador, comandando, né, dando um comando para mostrar a próxima intervenção divina. Caso você não consiga ver o seu tempo divino, você é, perguntar para o Criador. Ela passou aqui 5 passos. Depois falamos de trazer a família para a iluminação, que é uma crença que a gente tem muito medo de ir sozinho. Né? A gente começa nesse caminho de expansão, de busca, de autoconhecimento. A tendência é a gente ficar um pouco mais isolado, sozinho, porque a gente vai adquirindo um conhecimento diferente. E aí as pessoas começam a se afastar. Então a gente cria essa crença de que esse caminho é muito solitário e a solidão ela dói, né? Ela machuca quando a gente tem que se afastar, quando a gente se afasta das pessoas que a gente ama, isso machuca a gente, né? Então, é, ela traz aqui pra gente que a gente pode trazer a nossa família para a iluminação também. Não tem problema a gente crescer, a gente evoluir e juntamente, né, a gente, aos pouquinhos, quem está perto da gente vai vendo que a gente está mudando, que a vida da gente está mudando, que as coisas estão acontecendo e também vão querendo fazer essa busca, né, e vão, às vezes até vão perguntar, vão chegar a querer saber o que está acontecendo, como que você está fazendo. Então é bom a gente ir trabalhando virando essa chavinha, né, para que a gente possa. E isso pode ser muito inconsciente, a gente pode não estar nem percebendo que tem essa crença, né? É importante olhar para isso. E aí depois vamos falar então agora do outro princípio para receber mensagens claras, que é viver. Projete amor para o mundo e concentre-se em viver uma vida na qual sua alma se orgulhe. Quanto mais você vive sua vida dessa forma, mais claras serão suas respostas do Criador. Não espere até o mês seguinte ou o ano seguinte para perceber que você já é feliz hoje. Essa parte eu já tinha lido, mas li aqui de novo porque eu não tinha marcado. E tá tudo bem. É sobre isso, né? Então, viver intensamente. Né, não ficar esperando para ser feliz, não ficar esperando o momento acontecer, não esperar as coisas mudarem, mas a gente, dentro do nosso projeto de vida, a gente ir se programando para viver a vida na sua plenitude máxima. Isso é importante. A batalha com o eu de sobrevivência. Isso também é mais um princípio. Mais um princípio. Estar consciente do eu de sobrevivência ajudará com a iluminação, porque você vai perceber quando estiver fazendo algo por um instinto de sobrevivência. A percepção de reações desnecessárias do eu de sobrevivência vai ajudá-lo a viver a vida plenamente. É muito importante ser gentil com seu corpo e com seus pensamentos. Se nos levantarmos de manhã e dissermos: meu corpo não está bom, estou muito gordo, estou muito magro, o corpo pode aceitar esses pensamentos como uma realidade. Alguns programas positivos que me servem bem são: eu tenho um corpo resiliente e ensinar Theta Healing e me conectar com o Criador me dá força física. É bom evitar dar permissão. Isso aqui são afirmações que ela usa, tá? Eu tenho um corpo resiliente e a outra afirmação é ensinar Theta Healing e me conectar com o Criador me dá força física. E aí ela continua: é bom evitar dar permissão para que as habilidades intuitivas se desenvolvam antes que a mente e o corpo tenham discernimento adequado para lidar com elas. Se o corpo humano não consegue acompanhar o crescimento das habilidades intuitivas, pode haver uma falha. Por isso, é melhor dar um passo de cada vez. A única maneira de evitar isso
é começar a organizar os seus pensamentos. Quanto mais pensamentos virtuosos, mais forte é o corpo. Se, por um lado, exercícios físicos são bons, exercer as virtudes é ainda melhor. Quantos mais virtuosos os pensamentos, mais o corpo vai se transformar e mudar com o crescimento da alma. Quanto mais negativos são os pensamentos que temos, mais estagnados e apegados à terra nos tornamos. Por causa de muitos pensamentos negativos, uma batalha começa dentro de nós. A batalha é entre o velho eu e o novo eu que está se formando com os pensamentos virtuosos. À medida que você se torna mais iluminado, mais você terá medo de perder sua antiga identidade. Todo esse medo vem do eu de sobrevivência, tentando nos manter no nosso corpo, neste terceiro plano. Isso vem de um antigo sistema de crenças que é instintivo em muitos de nós. De maneira simplificada, esse sistema de crenças é o seguinte: se você atingir e mantiver uma vibração de forma pensamento mais elevada, você irá querer ir para outras dimensões e deixar o corpo mortal. Se você pudesse estar em outro lugar de puro amor, onde todos tratam uns aos outros com amor e respeito, você gostaria de continuar nesta terra? É por isso que os meus alunos dizem coisas como: eu sei que eu não estou chegando onde eu quero estar. Eu sei que eu não estou chegando onde eu quero estar. Eles são mestres ascensionados que estão despertando e instintivamente sabem que há muito mais para a sua existência. Esses novos sentimentos podem ser percebidos como uma ameaça ao corpo físico pelo eu de sobrevivência. O Criador me diz que essa batalha é uma perda de tempo. Se nós pudéssemos ter pensamentos mais virtuosos, o nosso corpo seria saudável e o eu de sobrevivência não se sentiria ameaçado. Agora podemos ser ascensionados em um corpo humano e ajudar o mundo a ascender. Todos atravessam a batalha entre o eu de sobrevivência e o eu superior. Se não passaram por isso, ainda passarão. É por isso que é importante organizar conscientemente o que o nosso cérebro e o eu de sobrevivência estão fazendo. Então, é o eu superior que dirige nossa vida. A partir de cada experiência, ele está aprendendo. Organize seus pensamentos e reprograme seu eu de sobrevivência para que você possa ser saudável e seguir em frente. Então, esse foi até uma parte mais compridinha. É, e é bom, né, prestar atenção nisso, porque o eu de sobrevivência ele tem muito medo de morrer. Ele tem medo que o corpo físico, ó, se extingua, se extingue, ah, gente, isso, né? E aí ele vai ficar bloqueando, ele vai ficar dificultando o nosso processo de ascensão, né, de expansão da consciência. E nessa corrente de pensamento, nessa linha de pensamento, a gente está aqui, gente, em busca de ascensão mesmo, né, de iluminação, que é o quê? É a máxima da espiritualidade, né? É quando você ilumina e transcende a carne, transcende o corpo, transcende a dualidade. E aí você percebe que tudo é uma grande ilusão, é um grande jogo de, como eu digo assim, é um grande jogo de histórias, né? São histórias acontecendo. Eu imagino que seja assim, né? Eu tenho muita. Eu ainda trabalho muito, assim, para. Ainda. Eu estou muito nesse trabalho, né, de iluminação, de buscar essa expansão, mas eu também sinto que eu tenho muita resistência. O meu eu de sobrevivência, o meu eu oculto, subcorrente, eles são muito ativos em mim, né? E e fica essa batalha interna, o eu superior batalhando com o eu sobrevivente, com o eu oculto subcorrente. Então a gente precisa dar essa atenção e entender que está tudo bem, né? Não precisa, hoje não tem mais isso é um pensamento antigo, que se a gente se iluminar, a gente vai morrer, a gente vai se extinguir, a gente vai desaparecer, né? Então ir trabalhando com esse pensamento, tirando o foco disso e entendendo que nesse corpo físico a gente pode aprender à medida que a gente vai aprendendo, adquirindo mais sabedoria, acessando essa sabedoria interna, a gente vai podendo ajudar mais outras pessoas que também vão entrando para essa espiral de ascensão, né, e vão crescendo aí na espiral e juntos a gente vai formando algo maior, né, um plano maior. Doença. A doença pode dificultar alguém de obter respostas claras do Criador, porque o eu de sobrevivência está em alerta máximo. Mas a cura pode acontecer se eles forem persistentes, contanto que a pessoa consiga se imaginar subindo ao sétimo plano. Alguns curadores preferem estar perto de pessoas doentes porque, na maioria das vezes, elas são pelo menos educadas e agradáveis.
O curador precisa entender que quando a pessoa fica bem, a personalidade dela pode mudar. Eu não posso lhe dizer quantas pessoas eu conheci que eram incríveis quando estavam doentes e tornaram-se difíceis quando ficaram bem. Mas, às vezes, isso funciona de maneira oposta. E isso é interessante, né? Quando a gente está doente, assim, quando a gente está com uma desordem no corpo, a gente fica mais fragilizado, né, tem uma fragilidade maior e talvez isso nos torna mais tolerantes e mais sensíveis à vida mesmo, né? E aí você fica mais amorosa, você quer agradecer, sei lá, eu acho que é isso que ela está querendo dizer, né? Você fica mais assim amorosa, você fica mais sensível, mais expansiva, você tem um olhar diferente para a vida. E aí quando você volta ao normal, volta para a rotina, aquilo entra na sua rotina, né, de forma sutil e você começa a fazer do mesmo jeito. Então, é por isso que ela fala que tem duas, que as pessoas ficam diferentes quando estão doentes, né? Desintoxicação, pensamentos e corpo físico. Uma coisa que pode ajudar na capacidade de meditar para obter respostas claras é desintoxicar seu corpo. Eu não estou dizendo que você pode receber a melhor resposta se o seu corpo está tóxico e se você não se sente bem. Eu conheci pessoas que estavam perto da morte que receberam respostas claras, mas se o seu corpo está tóxico, isso pode ser perturbador o suficiente para tornar difícil de se chegar ao seu chakra da coroa e manter o tipo certo de concentração. É por isso que desintoxicar seu corpo com limpezas suaves, exercícios regulares e uma boa dieta pode ser benéfico. No entanto, desintoxicação com limpezas não são para todos. Fazer uma desintoxicação física requer muita força física. Muitas pessoas tomam todos os tipos de suplementos de detox para limpar os órgãos, mas desintoxicar seus pensamentos é a melhor maneira de desintoxicar seu corpo. E é verdade, os pensamentos eles estão nesse plano mental, né, e pode bilolar tudo ali, né? Leituras fazem você melhor. Você é muito melhor nos dias em que faz leituras intuitivas, porque você ajuda as pessoas, o cérebro libera a substância química da serotonina. Quando posso, faço uma leitura pela manhã para me colocar no estado de espírito adequado para o dia. Se você fica 2 ou 3 dias sem se conectar ao sétimo plano, a verdade mais elevada se torna mais evasiva. Mas se você acordar todas as manhãs e se conectar ao sétimo plano, fica muito mais fácil obter respostas claras. Então, está sempre nesse movimento meditativo, né, nesse autoencontro, buscando a fonte, buscando as respostas dentro. Né, esse é o movimento sugerido pela Havaiana. Deixar a dor para trás. Uma coisa que ajuda a obter respostas claras é ser capaz de viver sem dor. Viver com dor pode ser um ótimo professor, mas viver sem dor é muito melhor. Se você está em constante dor, ainda é possível conectar-se ao Criador. Isso não necessariamente evita que você receba mensagens claras, mas pode ser um desafio. É muito mais fácil ser intuitivo quando você deixa a dor para trás. Pense em quão claro você pode ser sem dor. Muitos curadores parecem ter dificuldade em aceitar a ajuda dos outros, então é bom explorar porque isso acontece com o trabalho de crenças. É, é bom explorar por que isso acontece fazendo o trabalho de crenças. É, deixa eu só reler essa parte aqui, gente. Muitos curadores parecem ter dificuldades em aceitar a ajuda dos outros. Então é bom explorar porque isso acontece com o trabalho de crenças, é isso mesmo. Então, assim, os curadores, eles têm essa dificuldade, né? Principalmente quando você começa no caminho, você fala assim, não, não posso aceitar a ajuda de ninguém. É uma grande bobagem, mas é como se, sei lá, é o ego espiritual mesmo, né, gente? A gente tá começando ali, você acha que você pode tudo, nananã, é uma grande bobagem, mas que faz parte, sim, acho que faz parte até do crescimento da maioria das pessoas. Eles são muito bons em aliviar a dor dos outros, mas não as suas. Eu sei de curadores que estão dando aulas e trabalhando com vários clientes e que simplesmente lidam com as suas dores e ainda assim tocam suas vidas. Acho que a dor é uma coisa que os mantém neste planeta. Desde que eles estejam com dor, ainda podem se conectar no mesmo nível que qualquer pessoa. Se estivessem sem dor, suas habilidades seriam ampliadas mais rápido e eles poderiam ter medo do próximo passo, que tem algo a ver com seu eu oculto subcorrente. Se eles dessem o próximo passo, eles não estariam em sofrimento.
Então, é o que a Havaiana pensa que pode ser, né? Porque eles ficam mantendo essa dor por causa do eu oculto subcorrente, para não dar o próximo passo. Eu tenho uma teoria sobre a dor. Acho que se trabalharmos em nosso eu oculto subcorrente, vamos descobrir o que estamos ganhando com a dor. Então poderemos viver sem ela, né? É, tem aquela frase do Osho: a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Então a dor, ela tá ali só para mostrar pra gente o caminho, né? Mas a Havaiana traz isso: viver sem dor é muito melhor, eu acredito também nisso, mas acho ela necessária para mostrar pra gente os processos de crescimento mesmo, né? É, a gente vê pela criança, quando o dentinho está nascendo, né? Primeiro ela sente aquela dor terrível, e aí vem o nascer do dente. Então toda dor, eu sinto que ela vem essa contração, e aí ela explode ali, né? Explode em uma nova fase, uma nova vida, um novo momento. Então acho que a dor ela faz parte. Mas entendi também o que a Havaiana quis dizer. Que, né, não precisa prolongar, ficar vivendo na dor. Aprende com ela e vai embora, né? Pergunte ao Criador sobre o problema e o que está bloqueando você. Suba até o Criador para pedir respostas sobre as motivações do eu de sobrevivência, do eu do ego e do eu oculto subcorrente. Pergunte ao Criador: é o eu de sobrevivência, o ego, o eu oculto subcorrente, o eu superior ou o Criador? O que o eu oculto subcorrente está fazendo? Onde que isso começou? É o ego? O que o eu superior está aprendendo? Então você vai subir e fazer essas perguntas. Como que sobe? Fazendo a meditação do Theta Healing, que está disponível aqui no canal, na playlist de meditações. Opcional, vá ao Criador para encontrar as crenças raízes e as motivações do eu oculto subcorrente consigo mesmo ou com um parceiro. Se você não é Theta Healer, procure uma pessoa que atende com Theta Healing para fazer para você esse trabalho. Vale muito a pena, gente. Eu, inclusive, sou Theta Healing. Se você se conecta com a minha energia, pode me mandar um direct aqui, uma mensagem, que a gente converse sobre isso. Então, se você está achando aqui esse trabalho, se você não é Theta Healing, você acha que isso aqui é muito trabalhoso para você, porque realmente você tem que ter um conhecimento mais aprofundado, ter feito os cursos, né, para entender do que está falando, procura, para fazer essas partes de exercício, procura um terapeuta que ele vai te ajudar. Então aqui ela passa alguns downloads e eu vou trazer para a gente esses downloads. Use os seguintes downloads para ajudar a liberar problemas e questões, tá? Então você vai fechar os olhos e à medida que eu for falando, você vai dizendo sim se você quiser receber. Se você não quiser receber, é só falar não e o download não é baixado, né, no seu programa e no seu sistema de funcionamento, tá? Então, você permite que eu peça ao Criador para instalar em você o download de: eu sei como é resolver problemas em minutos? Eu sei o que é saber que eu sou importante e uma centelha de Deus? Eu sei o que é viver minha vida sem estar sempre em sofrimento? Eu sei como e o que é liberar crenças o suficiente para que eu possa seguir minhas habilidades? Eu sei como e o que é fazer a diferença. Se você aceita todos esses downloads, diga o seu sim e receba agora, direto da fonte. Grata, Criador, está feito, está feito, está feito. Instalando. Gratidão. Então, download instalado, vamos continuar. Mensagens dos planos. Cada um dos 7 planos de existências tem uma assinatura energética, um sentimento próprio. É por isso que é importante perguntar: como soa uma mensagem de cada plano? Qual é a sensação? De onde isso está vindo? Com quem ou o que está enviando essa mensagem? O que isso está dizendo para você? Quais são as energias inerentes a cada um dos planos? Então, são as perguntas que ela sugere de fazer. 7 planos da existência, na visão do Theta Healing, são 7, são 7 planos de. Gente, pera. São 7 planos de existência, né? Então a gente começa no primeiro plano, que são os minerais, segundo plano, que são as plantas, essas, né, plantas e os animais, gente, os elementais. O terceiro plano, que somos nós, seres humanos, e os animais, né, que
são maiores. Eu vou ter que procurar depois, mas é mais ou menos assim. O quarto plano é a quarta dimensão, né, a dimensão dos espíritos. Quinto plano, a dimensão dos mestres. Sexto plano são as dimensões das leis. E o sétimo plano do Criador de tudo que é. Essa é a visão da Havaiana. Tem uma visão cabalística do Caibai, do hermetista, que traz ali, né, dos 7 planos, 7 subplanos, 7 um embaixo do outro, então em cada plano tem mais 7 planos, então tem uma visão mais aprofundada sobre isso, né? Mas ela traz isso, eu acredito, de uma forma mais simplificada, falando pra gente da existência dessa percepção onde a gente alcança, né? Das dimensões que a gente alcança, 7 planos de dimensões que a gente consegue alcançar com a nossa mente finita. Então ela fala aqui, por exemplo, no quinto plano existem mestres como Cristo, os anjos, seu pai e mãe celestial, e todos têm uma energia distinta. Quando você se tornar mais experiente, você será capaz de saber a diferença entre a energia de tudo que é, do Criador, e os mestres do quinto plano. Algumas pessoas só aceitarão uma cura com a energia de um plano específico de existência. E para testemunhar a cura, você tem de conhecer a energia do plano. Pode haver momentos nos quais você sobe até o Criador, comanda uma cura e você pode receber a mensagem. Por causa do sistema de crença dela, essa pessoa só aceitará uma cura vinda do quinto plano, que é o plano dos mestres. Quando isso acontece, não é incomum ver um anjo do quinto plano na cura. Se você fizer uma pergunta às leis do sexto plano, como, por exemplo, né, o que eu preciso para que meu corpo se sinta melhor? A resposta pode ser: você precisa deitar-se sobre uma luz verde, ou coma melhor durma mais e pare de fazer bagunça à noite. Esse tipo de mensagem é provavelmente de uma lei. Mas se você subir e perguntar ao Criador, você pode ouvir: ó, você tem um corpo maravilhoso, ele se esforça tanto, só ame o seu corpo. Então, né, as mensagens dos planos são diferentes, né? No sexto plano, você vai ouvir a lei falando para você o que você deve fazer. Já o Criador vai falar: seu corpo é maravilhoso, cuida dele, né? Só olha para ele, ele se esforça tanto, ama o seu corpo. Para flexibilizar a energia das leis do sexto plano, você deve dominar o suficiente certas virtudes. Isso ocorre porque as virtudes são formas de pensamentos leves e tão poderosas que podem se mover pelo universo mais rápido do que a velocidade da luz. Formas de pensamento negativas são pesadas e nunca deixam a Terra. Com a combinação certa de virtudes, algumas leis podem ser flexibilizadas para criar mudanças, e como um ser elevado do quinto plano, você deve se lembrar de como trabalhar com elas. Um bom exemplo de como essas mensagens dos planos são diferentes vem de uma situação em que um homem veio até mim em aula e disse: Baiana, aquela senhora ali me fez uma leitura intuitiva e me disse que eu estou traindo minha esposa. Bem, eu podia ver que isso era verdade. Ele estava traindo a esposa dele. Se eu fosse subir e lhe dar uma resposta do quarto plano, seria sobre sacrifício, sofrimento, dualidade ou uma iniciação de algum tipo. Por exemplo, você está traindo sua esposa, você deveria ter vergonha de si mesmo. Você está machucando muita gente. Você terá de trabalhar muito para se corrigir. Se eu fosse para cima e lhe desse uma resposta do quinto plano, ela seria dual. Por que você está traindo a sua esposa? A resposta do sexto plano seria: é verdade. Mas se você subir e perguntar ao Criador, a resposta do sétimo plano é mais suave, e ela seria: deve ser difícil amar duas pessoas. Essa mensagem não apoia a traição, apenas significa que a energia da criação conhece esse homem, sabe o que há no coração dele, que todos são diferentes, e ele pode querer explorar a possibilidade de que ele tenha medo de amar alguém completamente. Você só pode trabalhar com as leis se tiver dominado suficiente as virtudes, porque virtudes são pensamentos leves, enquanto que pensamentos, como ressentimento, são pesados. A forma pensamento das virtudes é poderosa. Elas podem se mover através do universo mais rápido do que a velocidade da luz. Com a combinação certa de virtudes, você pode se lembrar como flexibilizar algumas leis para criar mudanças. Aqui ela repetiu, né? Deu um errinho aqui. É, ela repetiu aqui, você só pode trabalhar. Engraçado. E aí, gente, a gente vai continuar. Eu queria achar aqui onde que foi. Bom,
E aí, ela vai falar aqui o sentimento dos 7 planos de existência. Os exercícios a seguir o ajudarão a saber a diferença entre os planos da existência. Durante uma sessão de trabalho de crenças, é importante ser capaz de discernir de onde está vindo a mensagem. Isso também o torna mais consciente de si mesmo e de onde suas mensagens estão vindo e o ajuda a saber como chegar à verdade mais elevada. Pergunte a si mesmo: como seria se você estivesse na energia de puro amor, falando com a mais elevada inteligência? Às vezes podemos ir para o sétimo plano e em seguida acabar respondendo uma pergunta do sexto plano. O importante é saber o que você está fazendo e onde está se conectando. Se você estiver trabalhando com outra pessoa, peça que ela o leve até o sétimo plano. Faça o comando, né, o pedido para perguntar ao quarto, quinto, sexto e sétimo plano a resposta, a questão. Se você estiver trabalhando com você mesmo, vá até o sétimo plano para fazer o comando de resposta à questão. Então, vá para o plano de existência escolhido. A pessoa que está recebendo a leitura intuitiva vai pensar na pergunta que vai fazer ao leitor. Essa questão deve ser séria e é a mesma para cada um dos planos, tá? Neste exercício, não vamos para o primeiro ou segundo planos. Isso ocorre porque uma resposta dos cristais do primeiro plano viria incrivelmente devagar. Se você perguntasse às árvores do segundo plano se você deveria se divorciar, elas perguntariam: o que é um divórcio? A resposta do reino das fadas do segundo plano pode ser: eita, ô garoto, o que é divórcio? Então, por isso que não só vai do quarto plano para cima, e cada plano tem a sua resposta. E a pessoa que está recebendo a leitura vai pensar na pergunta que ela vai fazer ao leitor, e essa questão vai ser para cada um dos planos, tá? Sentindo os planos. Então, nesse exercício, você vai até o sétimo plano, na meditação do Theta Healing, e depois para um dos planos de existência, você vai do sétimo para o quarto plano. Então, lá no primeiro, tem que ir no sétimo plano por uma questão de segurança, como se você fosse lá buscar uma, uma poção de segurança para você vir ao quarto plano, né, e obter uma resposta do quarto plano, mas mais, mais segura. Tá? Então você respira fundo, concentra-se, imagina a energia subindo pela parte inferior dos seus pés, subindo pelo topo da cabeça. Aqui é para subir até o sétimo plano. E aí lá no sétimo plano, depois que na hora que você faz a meditação, você vai dar o comando. Criador de tudo que é comandado que uma resposta do quarto plano para essa pergunta da pessoa, né, da pessoa que você está fazendo a leitura, é, uma resposta para a pergunta dessa pessoa. Grata, está feito, está feito, está feito. E aí você imagina-se indo para o quarto plano. Gente, tudo isso é sutil. A mente ela vai fazendo esse trabalho. Se você soltar a mente, você vai deixar isso acontecer naturalmente e vai vindo, vão chegando informações, tá? Você vai até o quarto plano e espera uma resposta. O leitor irá para o quarto plano para pedir uma resposta à pergunta do cliente. O leitor indicará ao cliente o que está pronto para responder a sua pergunta da perspectiva do quarto plano. Isso pode ter algo a ver com sacrifício ou iniciação. Certifique-se de ir até a luz branca radiante quando terminarem. Aí a mesma coisa você vai fazer no quinto plano, vai pedir ao criador, né, dar o comando que te leve ao quinto plano de existência para responder a questão da pessoa. Aí no quinto plano você espera a resposta, e aí vem a resposta para a questão, e o leitor vai indicar ao cliente que está pronto. E essa resposta pode ter um pouco de dualidade. Certifique-se de que vocês sobem para a luz branca, radiante quando terminar. E depois vai para o sexto plano, a mesma coisa, o mesmo comando. Então aqui vai ser assim até o sétimo plano, tá? Aí no sétimo plano vai falar, criador de tudo que é comandado ou pedido uma resposta do sétimo plano para essa pergunta da pessoa. Grátis, está feito, está feito, está feito. Imagina indo para o sétimo plano, aí lá do sétimo plano espera a resposta, e o leitor vai ao sétimo plano, pergunta uma resposta, o leitor vai indicar ao cliente que eles estão prontos para responder a questão, e a resposta virá da mais inteligente e amorosa energia já criada. E aqui, então, em cada plano você vai fazer a mesma coisa, tá? No sexto plano, a resposta, ela provavelmente será a verdade crua, né? Vem aquela verdade mais assim, rasgando a pele, né? Sem dó nem piedade. Como é que fala? Cirúrgica. Então, no sexto plano é bem
tudo é muito, como é que fala? Sem anestesia, né? Vai lá e pronto. Então a gente já está chegando no final. E aqui ela fala da evolução da linhagem familiar. O DNA da linhagem familiar é incrivelmente poderoso. O instinto de assegurar que a linhagem continue pode ser uma distração que pode impedi-lo de receber mensagens claras do Criador. Theta Healers parecem tomar essa responsabilidade para si, uma vez que sempre há uma pessoa em uma família que tem mais crenças genéticas negativas que precisam ser alteradas. A pessoa que tem a maior parte das crenças genéticas para alterar é a mais desorganizada da família. Ixi! São eventualmente colecionadores e possuem muita coisa. Se a pessoa tem muitas crenças de nível genético que precisam ser mudadas, ela começa a ganhar peso sem razão. Se isso acontece com você e se sua casa fica bagunçada, libere a confusão e observe as crenças que aparecem. O mesmo vai acontecer se você ganha peso e em seguida começar a perder. Algumas pessoas têm filhos de 30 anos que ainda não cresceram, enquanto outros estão tomando conta dos seus pais mais velhos. Quando a pessoa na sua linhagem familiar, quando as pessoas na sua linhagem familiar evoluem, você pode se tornar tão focado nesses membros familiares que você esquece todo o resto. Você pode até estar lidando com mensagens do seu próprio DNA, que lhe diz coisas como: todo mundo na minha família falhou, mas eu vou ter sucesso. Agora que as pessoas na sua linhagem genética sabem que você está mudando suas crenças genéticas, elas provavelmente têm uma lista das delas, mas o melhor é subir ao Criador e perguntar o que é necessário ser alterado. Então, agora, com a habilidade de identificar seus pensamentos vindos de algum aspecto, de algum dos níveis de crenças, você pode entender melhor a si mesmo. Conhecer a diferença entre os aspectos, sobrevivência, oculto subcorrente, ego e eu superior, permite a você ter a maior consciência e foco no seu propósito. Agora você sabe como determinar se suas respostas vêm da mais inteligente e amável verdade. Finalizamos aqui então. E aí tem só uma mensagem da Vaiana aqui bem curtinha, que eu vou ler para você, que fala assim: mensagens finais de Vaiana. Conversar com o Criador todos os dias, agradecer o Criador todos os dias e honrar a vida em todas as suas formas. Acalme-se e perceba o ar e a luz. Aprecie a vida. Suba e pergunte ao Criador. Assim você pode evitar ter de aprender de maneira difícil. Nem tudo é o que parece. Pensamentos se movem mais rápido do que a luz. Eles se movem e possuem essência. Então, cuide do que você pensa. Muito do nosso tempo é gasto em formas pensamentos inúteis. Devemos aprender a focar e direcionar nossa energia de pensamento para a consciência divina. Faça algo que você se orgulhe todos os dias. Ação é muito importante. Você pode meditar em manifestações o dia todo, mas é preciso ação para que elas aconteçam. Curadores passam por processos. Primeiro, nós acreditamos, depois nós sabemos, então nós fazemos. Isso é bastante simples. Sempre que possível, não machuque nada nem ninguém. Veja a verdade nas pessoas e ainda assim as ame. Você pode amar todas as pessoas, inclusive as pessoas más, desde que você esteja conectado ao Criador. Cada pessoa é importante, cada pessoa é uma centelha do Criador e elas devem ser valorizadas como tal. Utilize um tempo para honrar a centelha divina. Eu sou constantemente relembrada de como todos nós somos parte de tudo o que é. Cada coração é importante. Você precisa rir. Um bom senso de humor é a melhor forma de lidar com os desafios que a vida tem a oferecer. No fim das contas, a vida só é. Ela só é. Toda experiência importa. Cada decisão trouxe você para esse ponto na vida. Você pode mudar, você pode acrescentar algo a si mesmo, você pode redirecionar-se, mas só você pode decidir quem é você e o que você pode criar e manifestar. Conhecer a si mesmo é criar a si mesmo. Finalmente, nós criamos a nossa própria realidade. Só o peixe morto vai com a correnteza. Você tem de ir em direção à verdade, ainda que ela esteja no começo do rio. Nem todo mundo vai concordar com você ou gostar de você. Isso é livre-arbítrio, uma das leis mais importantes do universo. Viva sua vida como se não houvesse segredos. Viva como um livro aberto, como se você pudesse contar a qualquer pessoa o que você faz a cada dia.
Às vezes, os melhores segredos são mantidos ao compartilhá-los com o mundo. As pessoas dizem que o tempo começa a acelerar quanto mais velho você fica, mas eu nunca achei que fosse assim. Para mim, o tempo passa da mesma forma de quando eu era uma criança. O que eu aprendi sobre a bênção da passagem do tempo é que não importa qual obstáculo está na sua vida, ele vai passar. Tudo muda com o tempo. No entanto, há tempos que eu desejo que o tempo pare, só para que eu possa apreciar o momento. Lembre-se, isso é só um momento no tempo. Quer brincar? Ah, que lindo! Dá para emocionar, né, gente? Que lindo, que mensagem linda. Vaiana é muito especial. Uma mulher de uma energia, nossa, transcendental. Muito, muito gostoso sentir a energia dela através da leitura, através dos vídeos. Não a conheço pessoalmente, mas tem essa energia fascinante. Bom, gente, aqui no final tem um glossário, perdão, e vem falando de muitas coisas aqui que eu já expliquei. E então finalizamos aqui, você e o Criador. Usamos o nosso mês de fevereiro para fazer esse trabalho incrível. E adorei, gente, ler esse livro, adorei trazer esse conhecimento. Estou com 3 livros aqui para fazer a leitura, que eu não sei qual eu vou fazer. Vou sentir, vou me conectar, vou subir ao Criador e perguntar qual o próximo livro para a gente ler aqui aqui no canal. E eu espero que você tenha gostado. Se você chegou até o final, se você ouviu desde o primeiro capítulo aqui do Você e o Criador, me conta aqui se você já é Teta Healer, se você já conhecia, se você já fez esse curso, o que que você achou da leitura, como foi para você, se acrescentou em algo para você. Se você não é Teta Healing, você conseguiu entender, fez sentido para você a leitura, te ajudou a trazer essa identificação para as vozes internas, a entender quem que está falando dentro de você, como que foi fazer essa leitura, mesmo não conhecendo sobre o Theta Healing, né? Conta aqui para mim no comentário que vai me ajudar muito. E continua compartilhando. Quem está compartilhando, por favor, vamos compartilhar, vamos levar mais essa mensagem para expandir. E, gente, se prepara. Ó, eu tô com 3 livros que eu quero ler. O primeiro é o Limite Zero. O segundo é Os Hábitos dos Milionários, que é de Napoleão Hill. Hábitos dos Milionários. Esse eu ainda não li. E o terceiro livro é A Escola de Deuses. Então eu vou sentir hoje qual dos 3 que eu vou ler nesse mês de março pra gente. E começamos na terça-feira, tá bom? Até lá, a gente vai absorvendo todo esse conhecimento de você e o Criador. Um beijo grande e uma boa leitura, uma boa audição. Aproveita para rever algumas coisas aí nesse período que a gente vai ficar até terça. Beijão, até lá. Tchau, tchau.